Bem-vindos ao primeiro podcast do Política com Cerveja. Já há algum tempo que eu tenciono fazer este podcast, basicamente porque existem pessoas que me irritam e tenho merdas para dizer. A semana passada foi finalmente o dia do juízo final. Foi o Dia Internacional da Mulher, aquele dia muito bonito e adorável de ver na televisão. O problema é que vem aquelas crazy feminists todas com as teorias malucas. Vem aquela teoria da conspiração de que existe uma coisa chamada patriarquia, que é desenhada e feita por homens maus e maléficos para manter as mulheres em baixo. E vem o age gap. Aquela coisa que volta sempre. Já toda a gente sabe que o age gap é uma mentira, mas volta sempre. O Barack Obama repete-o, o Durão Barroso repete-o, toda a gente repete. É aquela ideia de que as mulheres recebem menos que os homens pelo mesmo trabalho. Exatamente pelo mesmo trabalho não acontece. É ilegal. Não acontece, simplesmente. O que nunca ninguém fala é de onde é que vem o raio do número dos 77 cêntimos, ou dos 80 cêntimos, ou dos 90%, ou whatever the fuck it is, naquele específico dia. Nunca ninguém diz que esse número não tem em conta coisas como a ocupação, a posição, a educação, áreas de estudo, horas de trabalho semanais, a liberdade da pessoa para fazer horas extras, nada disto é tido em conta. E todas estas coisas têm um grande peso para o empregador. É resultado disto. Nenhum número a que se chegue é correto. Existem uma quantidade de variáveis tão inacreditavelmente grande que é sempre possível haver discrepâncias, mesmo que essas discrepâncias sejam para o lado contrário. O que não se fala também é que existem várias razões que expliquem porque é que os homens recebem mais do que as mulheres, ao todo. Uma das grandes razões são as escolhas. As mulheres fazem escolhas diferentes dos homens em geral. Isto costumava ser normal dizer, agora já não é, porque, whatever, patriarquia. A American Association of University Women, que é uma organização feminista, fez um estudo em 2012 que disse que o gap salarial é na realidade só 6 cêntimos. 6 cêntimos, já não era de 77 cêntimos como o Obama ainda vinha dizer uns anos depois. Nesta altura, em 2012, já era só 6 cêntimos. Mas, como é uma organização feminista, como é óbvio, quando não consegue apresentar uma razão para aqueles 6 cêntimos, diz que é discriminação na sociedade. O problema é que mesmo neste estudo, coisas como other white collar, que são características, áreas do estudo, que era other white collar, business and management e other occupation, são coisas muito grandes, muito amplas, que têm características diferentes. No other white collar são incluídas as ciências sociais, trabalhos relacionados com advogados, juízes, educação, bibliotecários, artistas e mesmo desporto. Ou seja, estamos a comparar os salários dos advogados com os salários de bibliotecárias ou de atletas, que são altamente bem pagos, como assistentes de comunicação de um jornal que recebem um ordenado mínimo. Ou seja, nunca se faz, na realidade, uma comparação entre trabalhadores que façam exatamente o mesmo trabalho. E este é o problema aqui. É que nunca ninguém explica que o gender pay gap é simplesmente um apanhado grande de todos os rendimentos das mulheres e de todos os rendimentos dos homens. Nunca tem em conta estas disparidades. E uma grande parte disto são as escolhas que os homens e as mulheres fazem. Por exemplo, a Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, fez uma lista com as 5 escolhas, aliás, os 5 cursos melhor pagos e os 5 cursos pior pagos. E depois viu a quantidade de homens e mulheres que têm nesses cursos. Por exemplo, a área melhor paga é a Engenharia do Petróleo, que tem 87% de homens. Por exemplo, a Matemática e a Computação também tem quase 70% de homens, a Engenharia Aeroespacial tem 88% de homens, mas aqui nestes bem pagos há uma que é maioritariamente mulheres, por pouco, que é as Ciências Farmacêuticas, que tem 52% de mulheres. Agora, nas pior pagas, é tudo maioritariamente mulheres. Desde psicologia, aliás, aconselhamento e psicologia, educação pré-primária, recursos humanos. Aqui só a teologia teologia é que é maioritariamente homens, com 66%. Portanto, nas escolhas já existe uma diferença. Se as mulheres continuam a ir para trabalhos, para áreas pior pagas, inevitavelmente no futuro vão receber proporcionalmente menos do que os homens. Outra coisa que estas feministas dizem é que estas escolhas são explicadas pela discriminação que as mulheres sofrem na sociedade. E então temos que ajudar as coitadinhas das mulheres. E não
se apercebem da ironia do quão paternalista é dizer isto. Dizer que as mulheres não são capazes no mundo ocidental de tomar as suas próprias escolhas. Mas existem outras razões que possam explicar estas diferenças. Por exemplo, há um psicólogo que é o Simon Baron Cohen. Eu não sou capaz de perceber como é que toda a gente sabia que o Borat se chama Baron Cohen. Eu não fazia ideia, mas todas as pessoas... é primo do Sacha. Foda-se. Como é que alguém sabe como é que se chama o Borat? Enfim. O psicólogo Simon Baron Cohen desenvolve uma teoria que é a teoria da empatia e sistematização, em que, basicamente, ele diz que as mulheres têm mais tendência a ser empáticas, ou seja, preferir trabalhos nas áreas sociais, artísticas, de empatia com outras pessoas, e o sexo masculino tem mais tendência em áreas sistémicas, como as engenharias, a computação, automóveis. Devido a isto, as mulheres também tendem a sofrer de maior ansiedade e têm menos tolerância ao stress, o que também leva a certos empregos de natureza diferente. Obviamente que aqui convém dizer que as diferenças dentro dos sexos são sempre maiores do que as diferenças entre os sexos. Eu também não escolhi uma área de engenharia, também fui para as ciências sociais. Obviamente nunca ninguém que diz... aliás, nunca ninguém quer dizer tudo. Isto nunca aconteceu. Quando se fala de turistas, nunca são todos os muçulmanos. Também nunca são todas as mulheres e nunca são todos os homens. É super irritante ter de dizer isto todas as vezes, não? Isso é sexista. Oh caralho, né? Mas enfim, existem outros estudos que também sugerem que à medida que as sociedades ficam mais prósperas e mais igualitárias, que as diferenças entre os homens e as mulheres até aumentam, pois têm mais espaço para se desenvolver. E aí, quando já não existem coisas, constrangimentos sociais, vêm os constrangimentos biológicos. E estas diferenças aumentam. Isto aconteceu nos países do sul, aliás, do norte da Europa. Na Suécia e na Noruega, as percentagens de homens em cursos de engenharia está para a volta dos 80%, mais altas que alguma vez tiveram, e a percentagem das mulheres em cursos como, por exemplo, a enfermagem, estão também mais altas que alguma vez tiveram, na ordem dos quase 90%, penso eu. Este fenómeno, obviamente, só acontece em países desenvolvidos. Por exemplo, na Índia, a taxa de homens e de mulheres nos cursos de engenharia é quase 50%. Ou seja, vamos dizer que as mulheres indianas têm mais liberdade a escolher o seu futuro do que as mulheres do norte da Europa? Obviamente ninguém diz isso. O que é que acontece aqui? Acontece que eles vão à procura do dinheiro. E onde é que está o dinheiro? Está nas engenharias, está nos computadores, está nos robôs. Então elas têm que fazer aquilo. Não é porque gostam, é porque têm que fazer. E é aí que está o dinheiro. Nas sociedades ocidentais, toda a gente pode fazer aquilo que gosta, aquilo que prefere, mesmo que seja uma coisa que não dá dinheiro nenhum, como estudar ciência política. Não dá dinheiro nenhum. Pode dar muito se fores. Enfim, como se diz como os outros todos. São todos iguais. Todos ladrões. E com isto, lembrando do idiota do Francisco Louçã, que foi para a SIC na sexta-feira, depois do Dia das Mulheres, dizer que se chega a outubro e que as mulheres deixam de receber de ordenado. Passa a citar, é como se desaparecessem 2 meses de ordenado às senhoras. Oh meu, ainda estão a mandar vir com o passo escolhas e dar aulas para o ISCS. Este atrasado mental é professor universitário há uma data de anos e ninguém diz nada. E depois vai para a televisão dizer estas anormalidades. Quer dizer, ele sabe, aliás, ele tem que saber. Eu acho que um gajo que teve na Assembleia aqueles anos todos, ele tem que saber que isto é mentira. Mas dá votos. Ou dá. Tem a simpatia das senhoras. É como o Jerónimo dizer que as senhoras, como deve ser, as senhoras verdadeiras, não estão no Congresso do CDS, mas estão na manifestação de rua em que ele estava também. Aquele sexismo que ninguém liga, que é o bom sexismo, né? O bom sexismo, porque vem daquele lado da barricada. O que começa a acontecer agora é que o problema inverte. Em 2015 saiu um estudo da Universidade de Cornell em que as senhoras são procuradas numa escala de 2 para 1 em relação aos homens para trabalhos na área das STEM, das ciências, tecnologias, matemáticas e etc. 2 para 1. Ou seja, se havia um problema, inverteu-se o problema. Agora o problema é o contrário. Outro estudo também que saiu há pouco tempo, acho que já em 2000, já não sei se já em 2018 ou 2017,
em que diz que as mulheres solteiras e sem filhos e jovens nas áreas metropolitanas já recebem mais do que os homens no mesmo estatuto. O que até é normal. É normal porquê? Porque as mulheres já são a maioria das licenciadas, são a maioria das mestradas e são a maioria das doutoradas. Portanto, é só normal. Todos estes argumentos usados por estas feministas malucas até eram verdade. Mas já há 40 ou 30 anos atrás. O problema já não é esse. O problema é outro. O problema agora é que os homens estão a ficar cada vez mais abaixo. O problema mudou e ninguém quer saber disto. Ninguém quer saber que o problema tenha mudado porque não cabe na narrativa das mulheres serem agora as opressoras e já não serem as oprimidas. Não cabe nesta narrativa. Não é que as mulheres sejam opressoras, obviamente. Não acredito nestas porcarias dos coitadinhos, pelo menos na sociedade ocidental. Não existem pessoas oprimidas na sociedade ocidental. Só existem pessoas que não lhes apetece trabalhar. E depois juntam-se ao PCP e vão para as PCP. Isto não muda enquanto os pobres não matarem os ricos. Mas enfim, o problema é outro. O problema agora é que existe uma dificuldade gigante na sociedade ocidental em falar dos problemas dos homens. E se os homens falarem dos seus próprios problemas são apelidados de chorões ou de fracos, não faz sentido. Não se lida bem com a ideia dos homens precisarem de apoio. Os homens precisam de apoio. Por exemplo, só em 2017 houve 115 mortos em acidentes de trabalho em Portugal. 105 eram homens. 91%. Nobody fucking cares about this. Porque são homens. Agora, eu não quero simpatia para os homens, só não quero que as pessoas sejam hipócritas. Hipócritas como as feministas que acham que falar de problemas que afetam mais os homens, que acham que isto é sexista, como por exemplo falar da taxa de suicídio dos homens, que é por volta dos 80% na sociedade ocidental, que chamam a todos os homens violadores, ou que acham que houve até uma que escreveu um artigo qualquer a dizer que todos os homens brancos deviam ser mortos, só os homens brancos. Também negam as estatísticas de vítimas masculinas de violência doméstica. Até houve um caso em Portugal que a única casa, aliás, de apoio para homens, que era no Algarve, protestaram e bateram com tudo e teve quase para fechar. Eu acho que não fechou, porque eu não tenho a certeza, mas era a única casa de apoio para homens que sofrem de violência doméstica que havia no país. E há pessoas que querem negar este apoio aos homens que sofrem de violência doméstica. Obviamente, se fossem mulheres, não faltam casas por esse país fora. Também ninguém fala de que as mulheres quase sempre recebem a custódia dos filhos. Têm mais redes de apoio social. Praticamente não há mulheres sem abrigo. Isto está provado por vários estudos, são condenadas por menos tempo por crimes semelhantes aos homens. Podem despedir um homem só pelo acusá-los de assédio sexual. Há um relatório que é o Sex and the Office, muito interessante sobre isto. E as mulheres são sempre levadas a sério em casos de abuso doméstico. Portanto, o que me irrita não é o feminismo dos anos 60, dos anos 50, em que as mulheres na realidade apenas queriam mais horas de trabalho, para poderem aí sim receber o mesmo que os homens pelo mesmo trabalho. Agora não. Agora querem privilégios e continuar a lutar por um problema que já não existe. Agora, existem problemas noutros sítios. Se estivermos a falar da sociedade islâmica, as mulheres são muito maltratadas na sociedade islâmica. Se estivermos a falar mesmo na América Latina ou na Ásia, existem muitos problemas. Mas nunca ninguém fala disto. Simplesmente vão buscar o Jerónimo, vão para uma manifestação, PCP, mulheres, PCP, não sei o quê. Ninguém fala de nada, na realidade, com alguma substância. Estão a lutar por problemas que não existem. Querem leis para resolver problemas que não percebem. E não são capazes de ver o mal que isto faz, primeiro, à causa delas e segundo, ao resto da sociedade. E a coisa mais engraçada é que eu acredito e acredito realmente que estas feministas são uma minoria, mas são uma minoria que fazem muito barulho. As mulheres no Reino Unido, por exemplo, já só 7% ou menos de 10% ou que se identificam se descrevem a si próprias como sendo feministas. Nos Estados Unidos também já só é uma em 5 ou uma em 4. Portanto, são poucas,
mas fazem muito barulho. E como fazem muito barulho, as pessoas acham que na realidade isto representa as ideias das mulheres em geral, o que é falso. Agora, o que é verdadeiro e o que tem sido verdadeiro durante muitos anos, e aliás é natural para a raça humana, é proteger a mulher. Ou seja, todos estes benefícios a mais que a mulher tem são perfeitamente naturais. Num ponto de vista evolucional, os homens são descartáveis. Os homens iam para a guerra, as mulheres continuavam a espécie. Sempre foi assim. Portanto, protegermos a mulher é uma coisa natural, que nos acontece naturalmente. E com este pensamento de que os homens historicamente foram descartáveis, foi este o primeiro episódio do Política com Cerveja. Um brinde a vocês. Até à próxima.